Olá, bom dia. Olá, bom dia. 31 de março. Acabou o mês de março. Acabou o primeiro trimestre de 2026. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido. Eu sou psicóloga, sou consteladora familiar, sou mãe do André Luiz Querido. Sou filha de Januária Benedita de Castro Querido e Wilson Dias Querido. Estou aqui para bater um papo com você, refletir, trocar uma ideia, conversar e alinhar aí a nossa vida, pensar em coisas boas. Bora fazer alguma coisa boa da vida? Bom dia, Rose. Seja muito bem-vinda. Gente, eu estou muito feliz, ainda estou de uma ressaca maravilhosa. De um acontecimento que eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida. Tem coisas que só acontecem em alguns lugares, né? Eu fui homenageada ontem aqui na cidade, né? Foi o fechamento do mês das mulheres. Olha que lindo, gente. Olha que lindo isso. Mérito, a Sheila. Gente, é de chorar, é de se emocionar, né? Aqui eu moro numa cidade pequena, né? Mas cheia de pessoas importantíssimas, interessantíssimas. Estive ao lado ontem de 9 mulheres maravilhosas, assim, de tirar o chapéu e falar o que eu estou fazendo aqui ao lado dessas mulheres. E o vereador o André Luiz, o xará do meu filho, né? Me fez essa homenagem, meu Deus, assim, né, me convidou para fazer essa homenagem e eu fiquei muito emocionada mesmo. Deixa eu aumentar aqui, que eu estou aqui no Zoom também. Estou muito emocionada, muito mesmo, muito emocionada e agradecida. É uma cidade que a gente ama, né? Eu costumo falar que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Muito cuidado que a gente fala repetidamente, porque as coisas acontecem. Quando eu era muito pequenininha, lá em Jacareí, não é em Barbacena, minha mãe é nascida aqui em Piquete, e eu vinha para cá de trem, a gente levava 4 horas para chegar de Jacareí aqui, são 120 quilômetros de distância, hoje de carro a gente leva 1h20, 1h30 no máximo. Então, imagina 4 horas de viagem de trem. Então, uma criança de 4, 5, 6 anos, que eu lembro da minha idade mais tenra, né? Porque falar em Natal, entrava dezembro, eu já não dormia à noite, a ansiedade, né? De vir, ganhar presente, de matar a saudade da avó, das tias, dos primos. Então, era uma festa muito grande. Eu sempre falava para minha mãe, por que que a gente não morava em Piquete? E aí, fui crescendo, vindo, né? E aí veio o meu filho. E o meu filho falava, mãe, por que a gente não mora em Piquete? E aí um dia o destino trouxe a gente para cá para passar 6 meses, só 6 meses para poder organizar a vida. Eu trabalhava viajando, precisava de uma rede de apoio para cuidar do meu filho, que estava entrando na adolescência, né, 12, 13 anos. E aí 6 meses se passaram e meu filho falou assim, mãe, por que a gente não fica aqui? Tá tão bom. Ele tinha se dado super bem na escola, né? Na época ele estava fazendo sétima série, oitava série. E, e aí, sexta série, eu acho, sexta. Aí ele se deu tão bem na escola, se destacou. Os professores, até hoje, quando eu encontro, ele tem 26 anos, falam, nossa, você é a mãe do André querido, ele foi um ótimo aluno, né? E aí esses 6 anos passaram a ser 6 meses, passaram a ser 6 anos. Acabei ficando aqui 6 anos. E, e voltei para Jacareí, uma época que o trabalho aumentou para lá. Meu filho ficou aqui estudando, que ele estudava na cidade vizinha, em Cruzeiro. E aqui a gente foi acolhido, né? Eu sempre falava que eu gostava de vir para cá, que eu queria sentir o colo de vó, né? Da minha avó que morava aqui. E,
E aí, acho que Piquete para mim é isso, é um grande colo, é um lugar onde as pessoas se conhecem, onde os vizinhos conversam. Eu morei, eu morei num prédio em Jacareí que mal a gente falava bom dia para vizinho, mal a gente sabia a cor dos olhos do vizinho, né? Assim. E aqui é muito mais aconchegante. Então, eu agradeço imensamente, antes mesmo de começar a falar o assunto da live, né, ao André Luiz, o Soas, e a esposa dele também, que é um amor de pessoa, e também todo o Piquete, né, e todas as pessoas que eu conheço aqui. É uma gratidão imensa, além de estar aos pés da Serra da Mantiqueira, né? Abre a janela, vê a Serra da Mantiqueira, vê a Serra da. Ah, esqueci o nome da outra serra, eu ia falar o nome errado, daqui a pouco eu lembro. Não, a Serra da Cantareira é outra serra. São abraçadas por duas serras, assim, né? Então é muito, muito gostoso, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, né? Vim aqui para quê? Vim aqui para falar, né, da nossa vida, de constelação. Então eu falo, quando a gente pede muito com vontade, as coisas acontecem num tempo, né? Que tem um tempo de gestação para as coisas, né? E por isso eu falo também para as pessoas, cuidado, que você fala repetidamente, de uma forma, independente do que você fala, pode ser uma gíria, pode ser uma frase. Às vezes acontece, às vezes não. Eu tenho muitas experiências de coisas que eu falava, que eu pedia, que eu acreditava, aconteceram assim, né? De repente o negócio aconteceu. Então, vamos tomar cuidado com a força da palavra que a gente tem, né? E também com a força da, da forma que a gente se relaciona com as pessoas e principalmente a forma que a gente se relaciona com os nossos pais. Ah, não conheço meus pais. Ah, meus pais me abandonaram. Ah, meus pais morreram. Não tem, é esse pai e mãe que mora em nós. Dentro de nós existe um pai e uma mãe. 50% da gente é pai, 50% é mãe, biologicamente, psicologicamente, as nossas atitudes. Então, a gente precisa estar muito bem para essas pessoas que precisa estar muito bem relacionando com essas pessoas que nos formaram, que nos comporam. Comporam, ficou estranho isso, né? Que nos compôs. Então, por quê? Porque quando a gente olha, a gente pensa que a gente está relacionando com pais, familiares, irmãos lá fora, a gente está relacionando com eles aqui dentro de nós, né? É dentro que a gente relaciona, é de dentro para fora. Quando as pessoas falam que as coisas precisam vir de dentro para fora, nossos pais estão dentro de nós, nossos ancestrais estão dentro de nós. Se a gente olha para fora e critica, não é lá fora que a gente está criticando, a gente está criticando nós aqui dentro, né? Se eles não conseguiram fazer coisas que a gente gostaria que eles tivessem feito, que a gente acha que eles deveriam ter feito, e não conseguiram por vários fatores, né? A gente está criticando e a gente está fazendo algo. A responsabilidade é de continuar agora, porque eles continuam em nós, neste corpo, nesta pessoa, para que eles possam evoluir, continuar evoluindo. Nós somos a continuação da evolução deles. E se a gente fica olhando para trás e ainda criticando, falando, ah, isso não é legal, ah, isso foi bom, isso não é. Não são eles lá fora, somos nós, né? Se a gente olha, entende, puxa, né? Eles não conseguiram fazer. Então, se eles estão em mim agora, eu continuo fazendo. Eu continuo dando, fazendo o melhor, de formas diferentes, com as influências de hoje, das tecnologias de hoje, da capacidade de pensar como hoje, da liberdade que a gente tem de hoje, que às vezes lá, por exemplo, as mulheres, né, onde eu fui homenageada como mulher aqui na cidade. A minha mãe, talvez, ela não tinha força ela fez diferente da mãe dela. Eu posso fazer um pouco diferente dela, entende?
Porque hoje eu tenho um senso de liberdade, né? Eu posso fazer diferente. Então, muitas vezes a gente esquece da cultura, o tempo que eles viveram, a educação que eles tiveram, como que eles foram criticados, como que era a religião, como que era forçado, não é? Vou abrir um parênteses aqui, né? Lá no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó, tinha que casar virgem. E hoje, o que que é isso, gente? O que que é virgindade mesmo? Os jovens hoje têm que ir lá no dicionário, né, ou lá no chat GPT perguntar o que é virgindade, porque eles não sabem o que é isso mais, né? Não tem mais o mesmo valor, o mesmo peso, percebe? Então, isso com todas as outras áreas da nossa vida, todas as outras áreas também tem um valor muito modificado. E não cabe a nós olhar daqui hoje e falar, né? Eu tinha um amigo que falava assim: "Ah, eu queria ter", muita gente fala, né? "Eu queria ter a compreensão que eu tenho hoje com 20 anos de idade, eu faria tudo diferente", né? Ele falava: "Eu me tornaria presidente". Eu falei: "Não, ter a capacidade, ter a inteligência de hoje, o que é que você faz? Por que você não torna presidente hoje já? Então, já que você tem essa capacidade hoje. Ah, que eu não tenho a força. Não, faz hoje, né? Fala. Então, é fácil a gente falar dos outros. É muito fácil a gente criticar nossos pais. É muito fácil a gente criticar nossas mães. É muito fácil a gente criticar nossos avós. A gente não estava lá. A gente não estava vivendo a cultura, a política, a escassez, ou sei lá, né? Então, dentro da capacidade deles, eles fizeram muito, 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 muito. Só que a gente, do nosso olhar, né, do nosso binóculo tecnológico, a gente não consegue ver os detalhes, até mesmo porque a gente não consegue fazer um 360 graus na vida dos nossos antepassados, né? A gente sabe partes da vida deles. A gente nem da nossa, às vezes a gente esquece partes da nossa vida, mas então a gente não sabe que criança que foi, como que foi o parto, como que foi a gestação, né? Se foi saudável, se foi querido ou não, né? Se teve que lidar lá com, como que, gente, hoje as pessoas têm um filho único, dois filhos, três filhos, né? Às vezes quatro aí, às vezes a gente vê famílias que têm quatro. Imagina antigamente que tinham 10, como que era sobreviver no meio de 10 irmãos? O que que tinha que fazer para pertencer no meio de 10 irmãos? Fazer parte no meio de 10 irmãos. O mais velho tinha que ser mãe, né? Tinha que cuidar. A mãe não, né? A mãe sempre é a mãe. A mais velha tinha que cuidar como se fosse babá dos irmãos. Senão, se ela não cuidasse, ela não ia fazer parte daquele lugar. Oh, Deus, Isa, que não diz? Não, não é, gente? Mônica, pessoal, muito obrigado por estar passando aqui. É, então, a gente não consegue fazer esses 360 graus, né? E, e aí vem a crítica das histórias que nos contaram. A gente conta as histórias que nos contaram e às vezes a gente tem raiva, ou a gente tem alegria, ou a gente olha com desprezo, ou a gente olha com piedade para eles, né? Como, ai, coitado do meu avô. Ai, não sei, né? E, na verdade, eles foram grandes heróis, né? Porque às vezes doente, às vezes com pobreza, às vezes escravizado, às vezes né, carregando um monte de problemas, muitas vezes, mesmo assim nos deram a vida, nos sustentaram. Imagina, sustentar um filho hoje é uma dificuldade. Imagina sustentar 10, 20, né? Tem família que teve 20 filhos. Como é isso? Como que é uma mãe, né? Aquele corpo daquela mãe, entende? Então, e eles venceram, se a gente está aqui, eles venceram, só que cabe a nós agora pegar esse bastão e fazer o nosso melhor. Aí eu pergunto, está fazendo o seu melhor? Você está fazendo o seu melhor hoje? Ou está repetindo, né? É, esses dias eu conversei com um rapaz e ele falou, o meu pai é alcoólatra. Nossa, sofri muito com meu pai alcoólatra. E geralmente, o meu pai também foi, né? Só que era um alcoólatra moderado, assim, bem-humorado, essas coisas. Ele bebia, ficava bem-humorado, cantava, fazia paródia, fazia um monte de coisa. Assim, eu até gostava do meu pai quando bebia. Ai, ai, que pecado. Mas era.
também, né? Às vezes ele ficava chato daí, né? E às vezes ele ficava chato sem beber também. E aí a compreensão, né, desse rapaz quando olhou para o pai dele, que às vezes as pessoas que têm os problemas maiores, muitas as pessoas muito doentes, as pessoas que às vezes trazem vícios, né? Elas seguram uma avalanche de problemas para não ir para os descendentes, muitas vezes, né? Como se. E aí eles têm comportamentos estereotipados, eles têm comportamentos exacerbados, né? E a gente fica olhando para aquele comportamento. Na verdade, muitas vezes ele está ali utilizando daqueles comportamentos para lidar com aquilo que é pesado demais na vida deles. E aí, quando a gente olha e fala assim, imagina um pai que de repente está lidando com um monte de problemas, mas está evitando que aquilo chegue até os filhos. A gente não consegue ver a força desse pai. A gente não consegue ver, muitas vezes, a dificuldade desse pai na vida dele. A gente só vê o comportamento, né? É a mesma coisa quando. E aí, o que a gente faz quando percebe que esse pai fez um sacrifício imenso tendo aqueles comportamentos? Tendo aquela dificuldade na vida dele de não conseguir lidar, às vezes, com o alcoolismo, de não conseguir lidar bem com as finanças. A gente olha e faz o quê? Vai continuar criticando? A gente olha e agradece, né? A gente olha e agradece. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado, obrigado, pai. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por você ter lidado com isso que era tão difícil que eu nunca vi na minha vida. Agora eu percebo, pai, que algumas coisas rigorosas que o Senhor fez foi para criar todos nós. Se eu não tinha estudo, ou se tinha estudo, tinha uma dor, tinha um sacrifício ali. Obrigado. É só agradecer a esse Pai. Agradecer essa mãe. Hoje a gente coloca nome nas doenças, né? Hoje a gente fala, a pessoa é bipolar, a pessoa bipolar, a pessoa tem síndrome não sei do quê, né? A pessoa é TDAH, a pessoa tem TEA, nível um, nível 2, nível 3. Hoje a gente consegue classificar e começa a entender que ali tem alguém. E lá atrás, será que ninguém tinha nada? Era só safado, sem vergonha e burro, não é? Agora não combina mais. Eu acho que a gente está num tempo da gente poder olhar, né? Esses dias eu vi um rapaz falando, nossa, minha avó era muito certinha, a gente chegava na casa dela, era tudo muito arrumadinho, a gente não podia, se a gente tirasse uma coisa do lugar. Ah, hoje ele fala, nossa, acho que ela tinha, né? Ela tinha lá a nomenclatura dela lá. Mas foi uma avó excelente. Ela ficava, ele falava, ele ficava quieto, todo mundo ficava conversando, ela ficava quieta lá na cozinha, fazendo as coisas dela, né? Ela não participava. Aí hoje ele olha com esse olhar de neto, assim, né? Que já consegue fazer uma leitura melhor. Fala, nossa, ela não era chata, ela não era insociável, ela só tinha pé, ela só era autista, né? E quando a gente vai olhando para a nossa história, a gente vai compreendendo. O tema de hoje é assim: a gente não precisa carregar os pesos da nossa família para poder melhorar. Gente, querem um suco de beterraba? Tá muito bom. É, então, o que é necessário? Às vezes, a gente, na crítica, na indiferença, na exclusão, né, Bert Helling falava que a exclusão, ela atrapalha todo um sistema, ela pesa todo um sistema familiar. Às vezes, o excluir não é só uma pessoa, às vezes é excluir um comportamento de alguém. Às vezes a gente exclui alguém pelo comportamento dela, não é? Às vezes não, na maioria das vezes. Às vezes a gente faz um. Às vezes a gente quer tirar da pessoa aquilo que ela tem, né? A gente fala, meu pai foi bom, mas ele foi assim, minha mãe foi boa, mas
isso daqui, né? Não, gente, quando a gente toma, quando a gente olha para alguém no sistema, quando a gente fala muito do tomar, né? Tomar pai e mãe, como que é tomar, né? Como que é tomar aqui? Eu quero o suco da beterraba, mas eu não quero o gosto que ela tem. É isso que estão fazendo por aí na indústria, né? Disfarça o gosto lá para ficar melhor. E na verdade não é aquilo, né? E prejudica, não é? Prejudica o organismo, porque para tirar o gosto do que é natural, eles colocam produtos que não são naturais, e aí quando a gente toma, prejudica o nosso organismo. É a mesma coisa na vida, né? Se você tentar tirar a essência, tirar aquilo do jeito que a pessoa é para poder concordar com a forma que ela é, as pessoas, as pessoas não, a gente não vai tomar o melhor delas para nos fortalecer, para seguir a nossa evolução, né? Bom dia, Nayane. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estou aqui falando. Passa uma pessoa, passa outra. Estou aqui. Vai ficar gravado. Aí depois as pessoas que quiserem ver, né? Fique à vontade também, se quiser ver depois a live toda. Eu sei que não dá, né? Esse horário, às vezes as pessoas vão passando. E eu fico feliz por isso. Então, falando, né? Pegando essa analogia do suco de beterraba aqui, se a gente quer, se a gente não aceita a pessoa do jeito que ela é, a gente não recebe dela o que a gente precisa para evoluir, né? Eu estava falando aqui, se eu, o gosto tá gostoso do jeito que é natural, mas às vezes eu não gosto, eu quero colocar açúcar, eu quero fazer, e é o que a indústria faz, né? Disfarçar o gosto daquilo que é natural. Só que quando a gente bebe, a gente se prejudica, porque o natural nos ajudaria, nos ajuda, né? Mas quando a gente quer modificar aquilo que é natural, a gente acaba tomando algo que nos prejudica. Então, tomar pai e mãe, muitas vezes, é tomar com tudo que eles têm, do jeito que eles são, sem precisar. Quando a gente começa a querer que eles fossem diferentes, querer que eles sejam diferentes, eu quero tomar só o que eu acho que é bom para mim. E aí é um grande engano, a gente não evolui, né? Então, olhar para aquilo que a gente não gosta nos nossos pais e aprender com aquilo, né? A minha mãe, por exemplo, ela ficava doente, muito adoecida a cada 2 anos, era um, um desafio para nós, filhos, né? Eu queria tirar aquelas doenças da minha mãe. Eu queria que ela ficasse saudável. Se eu pudesse, aquela história, né? Tirar com a mão, né? Aquelas dores que a minha mãe. Que delícia, passando por aqui. Aquelas dores físicas que a minha mãe tinha. Mas ela me ensinou tanto, com tanta resiliência, né? Que ela saía daquela doença, ela ia trabalhar, ela ia fazer o trabalho voluntário dela na igreja, ela ia para a aula de hidromassagem dela, ela ia dançar. Falava, como que uma mulher, né, conseguiu sair lá daquela cirurgia, daquela recuperação de 6 meses, né, daquelas cicatrizes que não fechavam porque ela era diabética? Como que ela conseguia depois voltar para a vida e bem, né? E aí, às vezes, eu tenho uma dor, às vezes uma coisa não dá certo na minha vida, acho que eu não vou. Eu falo, opa, você é filha da Januária, que isso? Né? Dá uma volta por cima. Então, a minha mãe, ela me move ainda, mesmo depois que ela tenha morrido, ela me move. Ela me move, porque a história dela, do jeito que foi, e às vezes ela ficava brava, às vezes ela ficava nervosa, às vezes ela fazia chantagem com a gente. Então, tudo isso nela, né, faz com que hoje eu tenha um arsenal de ferramentas para poder lidar com a minha vida, né? Ah, eu não aceitei a morte do meu pai, a morte do meu pai morreu cedo, eu era criança, não sei o que. Né? Isso também é um arsenal para a minha vida, né? Então, quando a gente olha para os nossos pais, não queira mudar nada neles. Eles são uma grande enciclopédia da nossa vida, eles são uma grande chat GPT da nossa vida, que nos ensina muito. É só a gente conversar com eles, só a gente fazer uma retrospectiva e reconversar, conversar com eles que estão dentro de nós, né? Então,
Às vezes a gente quer carregar também essa dor, a gente quer mudar o lugar do nosso lugar que a gente nasceu, do nosso sistema familiar, e quer ser mãe dos nossos irmãos, quer ser mãe dos sobrinhos, quer ser irmã da mãe, o pai do pai. Calma aí, sai dessa bagunça, toma o seu lugar, olha para tudo com amor. Isso ajuda a gente a não ficar carregando o peso de família, né? Às vezes a gente quer ficar carregando peso de família. E a gente não tem esse direito. Cada um tem a capacidade de carregar o que é seu. Podemos estar ao lado, podemos contribuir sim, podemos ouvir sim, mas não fazer por eles. Cada vez que a gente tenta fazer por eles, ou cada vez que a gente critica eles, a gente está dizendo não quero evoluir. E aí a gente carrega alguma coisa sem perceber, né? É, uma menina criticava muito o pai dela, muito, que ele não trazia, que os filhos tinham que trabalhar, ela era mocinha, né? Tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar porque ele não bancava a família, porque ele não fazia o que ela deveria, e que ele era chato, e que ela odiava aquele pai. E na constelação ela viu, e por que ela veio constelar? Porque tudo que ela fazia não dava certo, ela entrava em faculdade, não conseguia terminar, não conseguia, arrumava namorado, o namorado não ficava, um monte de coisa. E aí ela veio, né, porque ela não conseguia emprego. O foco dela na constelação era emprego. E, e aí, quando olhava para ela não sabia que ela estava olhando para o papel do pai dela. Ela falava: nossa, eu sinto uma dor, eu tenho vontade de pegar no colo, eu tenho vontade de. Né, é um amor tão grande, eu sofro, parece que é um amor sofrido por essa pessoa. Aí, quando ela entrava no lugar do pai e olhava para o papel dela, era tanto amor que aquele pai tinha por ela, né? E aí, o que aconteceu ali naquele emaranhamento? Quando ela olhou para aquele pai ainda falando, ela não sabia, eu pedi para ela falar a frase, eu sigo você na sua dor. Para ela fez um sentido, ela falou, nossa, é isso mesmo. Eu sigo o meu pai, tá? Eu sigo fez muito sentido. Aí eu pedi para ela falar, pai, eu sigo você na minha dor. Aí ela se emocionou muito, porque ela constatou que tudo que não dava certo na vida dela era também por amor a esse pai, porque não dava muito certo na vida do pai. Parecia que ela não podia se sentir diferente. Aí, quando ela viu a grandeza daquele pai, que ela não via a grandeza daquele pai, e não tinha como mentir, ela sentiu nela que ela amava aquela pessoa. Não tinha como falar. Ela queria, não, imagina, eu não amo meu pai. Não, ali ela constatou, ela amava demais, cegamente. E tomando essa consciência, ela pôde se colocar no lugar de filha, pequena que ela é, deixar as dificuldades que eram do pai com o pai e seguir a vida dela. Hoje essa pessoa terminou a faculdade, tem um bom emprego e casou, né? Então, ela já tem mais idade, né? Já não é aquela mocinha. E dali em diante ela conseguiu concluir faculdade, né? Conseguiu ir se mantendo no emprego, teve melhores relacionamentos, né? Então, às vezes, aquela pessoa que a gente menos gosta na nossa família, a gente está mais sintonizada com ela. E muitas vezes, inconscientemente, a gente está fazendo algo por amor, né? Quando alguma coisa está muito travada na nossa vida, pode ser que existe, e pode ser, é uma das hipóteses, não é uma certeza, só uma sessão de constelação pode dizer, aí a constelação pode mostrar. E muitas das vezes, muitas das constelações estavam atrelado a alguém que a pessoa falava que não gostava. E muitas vezes era o pai ou era a mãe, né? E depois a vida vai seguindo. Não somos melhores que os nossos pais, jamais. Não importa se o pai tá lá com um dentinho na boca, que não estudou, que fala nós vai, nós não sei o quê. Nós nunca somos melhores que eles. Podemos evoluir, que é a nossa missão, é a nossa obrigação evoluir, melhorar,
né, o que eles deixaram para nós, que é a vida, que veio deles, né, veio através deles lá. Ok? Talvez fique uma reflexão. Eu quero fazer convite no mês de abril. Aqui em Piquete, eu vou fazer no dia 9, vou fazer um encontro para falar sobre prosperidade, falar sobre vida, na cafeteria Sabor e Afeto, dia 9 às 18h30 até às 21 horas, para a gente poder conversar. Vou fazer movimento sistêmico de prosperidade sobre dinheiro. Este mês, no dia 13, farei um workshop de constelação familiar, então tem vagas. Este workshop que eu fazia 2 vezes no mês será uma vez no mês. E no dia 20 eu vou oferecer um diagnóstico sistêmico da prosperidade online na plataforma Zoom, ok? Isso também para que a gente possa olhar aí para a nossa prosperidade. Estamos indo para o segundo trimestre, né, do ano, e acho que é bom, né? Acho que a gente já fez bastante coisas em 3 meses, mas poder se abrir para a prosperidade, poder fazer algo que leve. E no dia 11, estou esquecendo, dia 11 no consultório, no espaço em Lorena, no sábado de manhã, às 9 horas da manhã, também farei esse movimento, tá? E quem quiser saber mais, quem quiser saber mais sobre constelação, existe um curso na Hotmart de introdução lá eu explico passo a passo do que é uma constelação, como que pode ser feito, para quem, para quê, né? Todos os detalhes. Mostro, falo sobre as ordens do amor, então, e é um curso de um preço acessível que você pode ir lá na Hotmart. Vou deixar links aqui também desse curso. Jacareí estarei oferecendo, facilitando lá constelações individuais no dia 12 e no dia 19. Quem deseja fazer constelação individual em Jacareí, é um domingo de manhã. Ah, é cor demais. Domingo, então vamos lá, domingo de manhã, em Jacareí, dia 12 e 19, disponibilidade para atendimento individuais. E se você quer saber mais também sobre constelação, entre no meu site www.institutosheila.queridos.com.br e você verá lá, existem cursos para casais, curso para relacionamento de pais e filhos, para a questão de profissões, tem vários cursos lá rápidos, de 3 horas e meia, onde você pode ampliar o seu olhar sobre as questões que você tem. E estou com agendas abertas disponível para constelações em grupo no dia 13 e constelações individuais online também. Eu desejo que vocês estejam fechando o mês de março, né? Que as águas de março que passaram por aqui possam estar levando o que não serve mais para a gente e que possa ter trazido renovação e que o mês de abril seja um mês de muita saúde, muito trabalho, muitas perspectivas boas, muitas realizações e muito amor. Que tenhamos muitas bênçãos nesse mês. Muito, muito obrigada para quem passou por aqui, para quem ainda verá essa live. E conte comigo, estamos aí para poder servir a vida e fazer ótimas realizações, né? O Instituto Sheila Queridos, ele existe para poder impulsionar as pessoas para fazer as coisas boas da vida. Beijo e até mais.